Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo de um programa que eu estou começando agora, para me estimular a estudar, para compartilhar um conteúdo de qualidade e também para fixar melhor o meu cronograma de estudo. Então, a minha ideia aqui é fazer ao vivo mesmo, a cores, sem planejar antes, mostrar como é que eu estou fazendo a minha revisão geral. E aí, se você também vai fazer o concurso da Petrobras com ênfase em administração, suprimento de bens e serviços, então fica aqui comigo, porque talvez a minha revisão sirva para ajudar você a aprender também. E a primeira coisa que eu vou fazer, que é o que eu vou fazer nesse vídeo, é fazer o meu cronograma de revisão. Como que eu faço isso? Eu vou mostrar aqui a tela, é uma coisa bem básica. Eu pego o edital do concurso e copio tudo o que vai cair na prova. Então, desde o conhecimento básico em língua portuguesa até a matéria específica. E aí eu vou dividindo assim, olha, tudo que é vírgula, 2 pontos, eu entendo que é uma nova coisa para eu estudar. Então, aqui dentro de português, as matérias gerais, português e matemática, de um modo geral, eu faço a revisão só com base em exercícios. Porque não adianta você estudar muita teoria, né? De um modo geral, são coisas que a gente já sabe, estuda a vida toda sobre isso, então não preciso falar muito. Essa a minha intenção aqui é compartilhar a minha revisão realmente da parte específica. Mas eu tento sempre me organizar para fazer exercícios da parte geral. Porque é isso, né, gente, o que faz a gente passar é marcar o X no lugar certo. Então, tem que treinar exercício, atividade e tal. E aí, a primeira coisa que eu faço é ter uma visão geral do que eu preciso estudar. E aí eu pego o edital, que geralmente é verticalizado, né, que é horizontalizado, e eu coloco ele de uma maneira vertical. Isso já me dá uma visão geral de tudo. Vamos lá, vou fazendo aqui enquanto eu mostro para vocês. Uma coisa muito simples, não tem técnica, não tem segredo. Depois que eu faço isso, eu já vou fazer isso aqui em português e matemática, só para vocês entenderem. Por exemplo, matemática financeira, 2 pontos. Capital. Capital é uma coisa. Juros simples é outra coisa. Juros compostos é outra coisa. Montante é outra coisa. Tudo isso compõe o que é a matemática financeira. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou botando um parágrafo diferenciado para eu entender. Quando eu olhar, eu entender que isso aqui está dentro disso aqui. Então, equação da reta e parábola e círculo está dentro de geografia analítica. Por que que eu faço isso? Porque depois, para eu ir ticando, para eu ir percebendo a minha evolução, é muito mais fácil quando eu visualizo isso. Quando a gente está estudando para concurso, parece que a gente nunca chega lá, né. Então, quando você faz isso, você pelo menos tem uma visão do seu progresso. Para mim, facilita bastante, é o que eu faço, então eu estou compartilhando aqui para vocês. Em português, percebe que algumas já vinham, assim, classificadas com essa 5.1, 5.2, mas a maioria não vem. Então, quando você pensa em classe de palavras, o que que você tem que estudar? Substantivos, adjetivos, verbos, conjunções. Nem sempre isso é claro para as pessoas, sabe? Então, por isso que eu faço isso, porque para mim aumenta muito a minha clareza. Então, aqui eu tenho língua portuguesa, o que vai cair, matemática, o que vai cair. Tudo isso eu vou estudar somente através de resolução de questão, mas
A parte específica, eu pretendo fazer videozinhos para eu explicar, né, e aí com a base na minha explicação, fixar também o meu entendimento. Então eu estou estudando para o concurso da Petrobras, edital 2023-2, que a prova vai ser agora em 2024, a ênfase 16, que é suprimento de bens e serviços, parte de administração. E aí, esse concurso ele foi dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, que é a parte de administração propriamente dita. Então eu vou separando aqui todas essas partes. Eu tenho uma bebezinha aqui do meu lado, então de vez em quando eu tenho que parar e olhar o que que ela está fazendo. Quem quem está esperando o momento ideal para estudar, eu sugiro parar com essa espera, porque esse momento provavelmente nunca vai chegar. Então vamos lá, na primeira parte, no primeiro bloco, que é a parte de administração, o primeiro bloco é o bloco que vai provavelmente ter mais questões e mais peso. Ele é dividido em 2 partes. A primeira é a parte de noção de administração e a segunda é a parte de logística. Então, esse aqui tem que ser o que você sabe na cabeça. O segundo bloco é provavelmente a coisa que tem peso 2. Então você tem que estudar de uma forma intermediária. Você tem que conhecer tudo, fazer bastante questão, mas não tem que ser o seu foco principal. E o bloco 3 é aquele que a gente vai passando, né, que a gente faz menos exercício e tal. Mas eu acredito muito na importância da gente avançar em todo o edital, principalmente quando tem um conteúdo tão pequenininho assim. Eu sou advogada e nos concursos jurídicos, geralmente o material, assim, o conteúdo programático é gigantesco. Então aqui, como é um conteúdo muito pequenininho, eu recomendo a gente, olhar bem com carinho a parte de teoria, não ir só para resolução de questão. Bom, e aí aqui nós temos então no bloco um noção de administração, que a gente vai pensar na parte do planejamento estratégico, tático e operacional. A administração das qualidades, e aí a gente vai falar sobre história, tal, gestão por processo, ferramentas da gestão, atendimento ao cliente, que é uma matéria delicinha, bem pequenininha, conceitos de logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos, que aqui é uma coisa mais técnica mesmo, mais teórica. Então, vamos passar por gestão de compra, estratégia de negociação, seleção e avaliação de fornecedores, gestão e fiscalização de contratos, sustentabilidade na cadeia de suprimentos, gestão de transportes de carga, gestão de estoques e almoxarifados. E aí a gente encerra o bloco um e parte para a parte 2, que é a parte de legislação. Observa que essa parte aqui está bem pequenininha. Então, a lei, que é o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, ela não vai cair inteira, vai cair só o artigo 28 a 91, que é aquela parte ali de licitação, que sempre cai mesmo. E a parte de regulamento e contrato é uma matéria também bem pequenininha, bem rapidinha, e provavelmente é uma questão só que cai, mas tem que saber a teoria. E no bloco 3 é a noção de contabilidade e tributário. A gente vai falar sobre conceitos, sobre objetivos e finalidades da contabilidade. É muito importante a gente diferenciar os objetivos da finalidade. Tem algumas pegadinhas aqui, mas eu não acredito que vai cair muita teoria, vai ser mesmo o básico. Receita, despesa, custos e resultados, ou seja, o básico também de contabilidade, e a administração tributária, que pega um pouquinho aí de legislação, você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais amplo, mas não é nada muito difícil. Então, é uma matéria empolgante, uma matéria enxuta, uma matéria boa de estudar, e eu pretendo todos os dias fazer uma gravação assim, para me manter motivada, para aumentar a minha fixação e também para gerar uma qualidade, um aporte para você que está aí do outro lado e que precisa estudar, tá certo? Espero que seja útil para você, espero que você goste e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.